Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Júlio Pera, porque a vida é dura, pra que é bola? Então vamos pra cima deles e vamos pra cima de mais uma aula de história do professor Paulo Ricardo aí no penaflix.com.br. Então já sabe, chega aí no YouTube, já se inscreve no canal para não perder as aulas que a gente tá subindo diariamente, as novidades, vamos ter vídeos explicativos sobre o concurso, tudo que acontece. Vocês viram a nossa luta aí para acontecer a convocação de todos os homologados, que aqui a luta é até o final, viu? A luta aqui até você estar formado. Não tem essa coisa de ficar acompanhando o canalzinho aqui, dando like e só para enganação, enrolação, não. Entrar em cursinho, gastar seu dinheiro, não tem. Não, aqui a gente quer sua aprovação e se você correr atrás, você for aprovado, nós vamos estar junto com vocês, ó, até o último momento. Então é assim que funciona. Mais uma vez só tenho a agradecer e vamos para cima aí que tem mais uma aula subindo para vocês. E aí, galerinha, beleza? Na aula passada, nós estávamos falando sobre a formação do Estado português. Nós estávamos falando quais eram os subsídios que os portugueses tiveram para ser os pioneiros na grandes navegações. Já tiveram provas que falaram sobre primazia, já tiveram provas que falaram pioneirismo, mas todas elas se referem a Portugal como o primeiro estado português a se lançar nas grandes navegações. Então, na aula passada, nós vimos que Portugal foi o primeiro estado nacional moderno a surgir na Europa. Nós vimos que Portugal tinha uma localização geográfica privilegiada e nós vimos que Dom Henrique foi um excelente administrador e preparou o terreno para que Portugal se lançasse nas grandes navegações. Agora não, agora a gente vai trabalhar com esse mapa. Vocês estão vendo aí as rotas, né? Então as principais rotas daquele período. Na aula passada nós falamos sobre Ceuta, a conquista de Ceuta. Ceuta foi conquistada em 1415, ok? A primeira conquista. Eu disse a vocês que o auge das grandes navegações foi a descoberta do Brasil em 1500, ok? Mas vocês têm que levar em consideração que as viagens eram muito cansativas, muito desgastantes, né? Quando eu viajei para Senhor do Bonfim, né, que é uma cidade do interior aqui da Bahia, fica entre 4 e 6 horas de viagem. De ônibus passa de 6, de carro, se você conhecer a estrada, dá umas 4 horas que você anda bem. Mas eu nunca tinha ido, era a minha primeira viagem a Senhor do Bonfim. Então eu peguei umas noções de algumas pessoas que já tinham ido, né, algumas dicas, aí desci para a Feira de Santana, Princesinha do Nordeste, nossa segunda maior cidade aqui do estado da Bahia. Em Feira de Santana eu peguei a estrada para Serrinha, que é uma outra cidade muito famosa pelo São João, né, pela vaquejada de Serrinha. E aí quando você chega em um posto de gasolina, um determinado posto de gasolina, você entra à esquerda, segue direto até Capim Grosso. Mas as pessoas me deram informações da viagem. Mesmo assim, eu fui cauteloso, eu fui parando, né? Eu estava com meu filho no carro, eu tinha que dar água para ele, eu tinha que dar atenção, né? Botei um DVD no carro para ele assistir e a gente foi passeando, foi buscando até que chegamos lá. A primeira viagem que eu fiz, levei em torno de umas 5 horas e meia. Quando eu peguei o ritmo, porque eu ia a cada 15 dias para Senhor do Bonfim, aí quando eu peguei o ritmo, eu já estava fazendo 4 horas e 20, né? Menos de 4 horas e meia, com certeza. Por quê? Porque você já conhece, né, o percurso, você já sabe onde parar, você já sabe, né, os quebra-molas do caminho. Agora imagine que naquela época, para você fazer uma viagem, você precisava ter tripulação, mantimento. E mantimento já era difícil porque Portugal não era um país rico. Então, dar mantimentos à população e ainda conseguir guardar mantimentos para uma viagem era extremamente difícil, né? E você tem grãos, você tem água, você tem rum, você tem víveres, você tem que ter uma tripulação que esteja disposta a grandes viagens. Então eles saem de Portugal,
param em Ceuta, né, seguem viagem, continuam mapeando a costa da África. À medida que eles vão descendo e mapeando a costa da África, eles vão criando feitorias, fortificações armadas que serviam para proteger a rota, para evitar, né, que embarcações inimigas passassem pela região. Então, à medida que eles iam descendo, mapeando o continente africano, eles já iam buscando fazer feitorias. Só que a cada feitoria formada, eles retornavam para Portugal porque os mantimentos tinham acabado. Então, eles organizavam a viagem para um ano e não chegavam ao sul da África. Ninguém nunca tinha ido ao sul da África, ninguém sabia como era o sul da África, ninguém sabia quanto tempo levaria. Volta para Portugal, aí espera 1 ano, 2 anos, monta toda a preparação da expedição, né? Víveres, grãos, água, rum. E aí quando finalmente está tudo pronto, eles aí seguem viagem, passam por Ceuta, passam pelo Cabo Bojador, né, que foi muito arriscado, ninguém nunca tinha passado pelo Cabo Bojador. Chegam a Senegal, Serra Leoa, aí o que é que eles fazem? Montam a feitoria, né, retornam para Portugal. E aí espera mais 2, 3 anos, montam a expedição, né, organiza o material, grãos, rum, água, víveres, seguem viagem, passam por Ceuta, passa pelo Cabo Bojador, passa pela feitoria do Senegal, passa pela feitoria de Serra Leoa. Quando finalmente eles avançam mais um pouco, acabou a mercadoria. Vamos dizer que ali na região do Cabo, montam a feitoria, fortificação armada, voltam para Portugal, prepara navios, 2, 3 anos. Gente, foi um negócio cansativo, né, desgastante, né, exaustivo. Quando finalmente um navegador chamado Bartolomeu Dias conseguiu chegar até o sul da África. Aqui no mapa vocês estão vendo aqui essa setinha vermelha que vai até o sul da África, onde está escrito ali Cabo da Boa Esperança, e ali ele para. Repare que aquela primeira linha vermelha, ele para ali, é Bartolomeu Dias. Então Bartolomeu Dias chega ali naquela região e ele dá o nome a essa região de Cabo das Tormentas. Então, inicialmente, o nome não é Cabo da Boa Esperança, é Cabo das Tormentas. Quando chega no Cabo das Tormentas, é o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. As cores são diferentes. O encontro dos oceanos gera redemoinhos. As bússolas enlouqueciam e ficavam girando. Aí o Bartolomeu Dias disse, não vamos atravessar não, vamos voltar para Portugal. Era um pensamento predominante na época de que a Terra era plana, né? Então a maioria dos navegadores, acreditando que a Terra era plana, não queriam seguir viagem, né? Segundo Bartolomeu Dias, se ele seguisse viagem, ele ia cair em algum lugar, porque a Terra seria plana. Então, quando ele chegou ali no sul da África, que ele viu o encontro dos oceanos, redemoinhos, e as bússolas enlouqueceram, ele olhou e disse assim, não vou nessa não, porque aí é o final da Terra. E aí retornou para Portugal. E disse ao rei de Portugal, Majestade, é inviável, não temos condições de atravessar o Cabo das Tormentas, é o final da Terra. E o rei de Portugal ficou, meu Deus, tanto investimento, tanto dinheiro jogado fora, não pode ser. Eu preciso ter certeza de que ali naquela região é o final da Terra. E aí ele vai chamar um outro navegador, Vasco da Gama, e vai dizer a ele, Vasco, você vai atravessar o Cabo das Tormentas. Aí ele perguntou, Minha Majestade, se lá for o final da Terra? E o rei respondeu, se lá for o final da Terra e você não retornar, eu terei provas disso. Ou seja, ele era descartável. Na verdade, o rei de Portugal ele estava sofrendo pressões dos banqueiros, né, europeus,
porque em 1492 a cidade de Constantinopla ela foi tomada pelos turcos otomanos. Então, a partir do momento em que a cidade foi tomada, as mercadorias não chegavam mais à Europa. Lembram da aula anterior? Eu disse a vocês que as mercadorias saíam da China, da Índia, da Arábia e eram vendidas em Jerusalém. De Jerusalém, Constantinopla. De Constantinopla, cidades italianas. Então, quando os turcos tomaram Constantinopla, as mercadorias não estavam chegando. Portugal era o país mais avançado, era o país mais próximo de alcançar a Índia. Então os banqueiros daquela época começaram a financiar Portugal, financiar o rei, para que o rei descobrisse uma nova rota para as Índias. Então ele não podia parar no Cabo das Tormentas. Chama Vasco da Gama e diz, segue. Segue e alcança o outro lado do Cabo das Tormentas. E Vasco da Gama fez isso. Repare a segunda linha, vocês viram a primeira linha ali colada no continente africano. Repare que a segunda é a do meio, é aquela que está um pouquinho afastada. Aquela que está um pouquinho afastada é Vasco da Gama. Tá? Vasco da Gama já afasta da costa em busca de terras. Que terras são essas? Essas são as terras que hoje nós chamamos de Brasil. Né? Então ele vai se afastar da costa, ele já está ali mais ou menos onde existia uma linha imaginária chamada bula intercoetera, né? Ou coétera. Nessa bula intercoétera, ele já estava buscando terras. Ele não vai alcançar as terras, segue viagem e ultrapassa o Cabo das Tormentas. Quando ele ultrapassa o Cabo das Tormentas e chega ao outro lado, o Cabo das Tormentas muda de nome, passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Ele atraca em Moçambique, atravessa para Calicut, né, carrega os navios com mercadorias, sal, cravo, canela, açúcar, pimenta, cominho, abarrota os navios, retorna para Portugal e dá duas notícias ao rei. A primeira é: Majestade, até onde eu me afastei da costa, eu não encontrei terras. E a segunda era ele ter alcançado Calicut, o que deu ao rei de Portugal um lucro de 6.000% vendendo especiarias. Gente, 6.000%. É muita coisa. É você comprar uma mercadoria por R$1 e vender por R$6.000. O rei de Portugal enlouqueceu porque foi um lucro astronômico. Então ele precisava formar uma segunda expedição à Índia. A primeira foi Bartolomeu Dias, ele não atravessa o Cabo das Tormentas. A primeira a atravessar o Cabo das Tormentas foi a de Vasco da Gama, que mudou o nome para Cabo da Boa Esperança. E a segunda que vai à Índia, né, e a terceira expedição oficial, mas a segunda que vai atravessar o Cabo das Tormentas é a de Pedro Álvares Cabral. Repare como ele já se desloca mais do que Vasco da Gama. Então você tem lá, colado no continente africano, Bartolomeu Dias, mapeando a costa da África e montando feitorias. Você já tem Vasco da Gama um pouquinho mais afastado, né? Já chegando próximo à bula intercoetera, que foi assinada pelo Papa Alexandre VI. E a terceira, que é a mais afastada de todas, já ia chegar no Tratado de Tordesilhas, né, que é Pedro Álvares Cabral, mas ele não precisou. Cabral vai chegar ao Brasil, né, em 1500, olha o que eu falei, Cabral vai chegar ao Brasil. Não se usa mais o termo descobrir, né? Cabral não descobriu nada, né? Nós temos aí uma série de fatores que comprovam isso, né? A primeira deles, e a mais importante de todas, é que o índio americano ele não é autóctone, ele não é nativo do continente americano. Na verdade, o índio americano ele migrou. Ele veio de regiões da Ásia, da Austrália, né? O aborígene australiano, né? O nativo asiático. Aí depende muito da sua interpretação. Se você acreditar na ocupação da América pelo norte,
né, pelo Estreito de Bering. Para quem já brincou de War, aquele jogo de tabuleiro, se eles atravessaram de Vladivostok para Alasca, né, então é a ocupação vinda por cima, você acredita na teoria de que quem ocupou a América foram os nativos asiáticos. Se você já acredita na ocupação da América de baixo para cima, aí você está se referindo, né, às teorias de Nied Guidon, né, antropóloga brasileira, né, e aí você já tem a visão de que eles vieram, né, daquela região da Austrália e ocuparam a América de baixo para cima, ok? Vou parar por aqui, a gente vai beber uma água, retorna daqui a pouco, porque a gente vai falar mais sobre grandes navegações, beleza? Beijo no coração de vocês.